continuar com o nosso evento. E aproveito para chamar para a sua apresentação o Dr. Francisco Vaz, neurocirurgião, responsável hoje pela parte de treinamento realístico, para que ele nos dê a sua palavra. Muito grata. Obrigado, Maria. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso Centro de Convenções de Lauro Areias. Também agradecer a presença do pessoal que está online nos acompanhando, como o Dr. Pedro, o Dr. Noel, Sebastião e a doutora Maria falaram. Isso aqui é um motivo de muita alegria para a gente. Isso foi programado com muito carinho, com muito cuidado. Vocês vão ver que na programação, ao longo do dia, a gente vai fazer uma coisa bastante interativa, o foco da gente, a gente vai falar dos desafios da educação no setor da saúde, tanto na área de enfermagem, medicina, farmácia, fisioterapia, e a gente vai mostrar aqui um produto que a gente está desenvolvendo, um produto de inovação, que a gente entende que tem um potencial muito grande de facilitar, ser um grande facilitador na educação da saúde em todas as áreas, tá? Então, essa programação, como eu falei, ela vai ser uma coisa bem interativa. Ao final, a gente vai ter uma roda de conversa, vai ser uma coisa bem, assim, fiquem à vontade para discutirem, para questionarem. Essa é a ideia que a gente tem aqui. E a gente vai começar agora, eu vou começar com uma fala um pouco, digamos, filosófica, né? O que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai falar de tecnologia em saúde, que é uma coisa que está em voga, e isso não é uma novidade. Então, o título da minha palavra, nesses próximos 30 minutinhos, procurar fazer de uma maneira, se vocês quiserem interromper, fazer um questionamento, também um comentário, por favor, não se privem de fazê-lo. Então, a gente vai falar da evolução da tecnologia na educação em saúde, né? Tem como aumentar para cobrir a tela toda, hein, Franklin? Agora sim, né? Então, assim, tudo que a gente faz na vida, ou pelo menos aquilo que a gente faz na vida, a gente deve ter um propósito, né? E eu começo com um propósito. Eu gosto muito de Viktor Frankl, que ele escreveu um dos grandes livros que eu acho que eu já li na vida, que é Em Busca de Sentido, e ele fala isso, que se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos que também somos úteis uns aos outros. E como é que você pode ser útil a outra pessoa se não você for capaz de ensiná-la algo, né? Então, a gente está falando de algo muito valioso. E educar na saúde, você, além de educar uma pessoa, essa pessoa pode educar outras pessoas, pode salvar a vida de outras pessoas. Então, a gente está falando que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, individualmente, cada um de nós, ele tem um impacto, por que não, de alcance mundial, né? E eu gosto muito de trazer isso para a gente falar, que tudo que a gente, pelo menos, deve fazer na vida deve ter um propósito. E aí, me vem uma frase, eu sou neurocirurgião, do pai da nossa especialidade, né, que é o Harvey Cushing, que ele sonhava em que um dia alguém pudesse ser escolhido, apontado como um cirurgião sem as mãos, que a parte cirúrgica fosse a parte menos importante do trabalho, né? Mais ou menos o que a gente fala na brincadeira, né? Aqui uns amigos cirurgiões, é que se você treinar direitinho, até um macaco pode operar um cérebro. Bom, isso é uma verdade parcial, porque assim, o processo de você executar uma cirurgia de qualquer tipo, lógico, você requer habilidades técnicas, mas também de habilidades não técnicas. Você precisa ter um comportamento adequado para isso. Então, muito embora um macaco não seja capaz de operar um cérebro, a gente vai ver o que está por trás disso aí. Quando a gente falar um pouquinho da neurociência do aprendizado motor, e a gente vai ver que o aprendizado motor tem tudo a ver com o aprendizado também comportamental e outras habilidades cognitivas, tá? Então, após essa breve introdução, a minha pergunta, que é o que a gente vai tentar responder ao final dessa fala, é como é que eu posso treinar com tecnologia um profissional da área da saúde? Então, é isso que a gente vai se propor aqui nesse momento. E aí, para começar, a gente procura, né, quando a gente vai aprender as coisas, é sempre bom olhar para trás, né, porque os antigos, né, eles sempre têm uma sabedoria que muitas vezes a gente, infelizmente, esquece, mas eu digo que quando a gente esquece os antigos, os problemas surgem novamente, então a gente tem que voltar para eles. Então, Aristóteles fala que excelência é uma arte que você ganha através do treino e da habituação, ou seja, da repetição. Ele fala no final que excelência nada mais é do que um hábito. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa frase aqui, né? Dita por uma das mentes mais brilhantes que já andaram por esse mundo.
Aí tem dos índios, vejam só, a gente está falando de um grego, agora a gente está falando dos índios norte-americanos, que eles falam que a repetição é a mãe do aprendizado. Tá? E aí a gente vai para Orson Scott Card, americano, que ele fala que a essência do treinamento, e isso eu acho muito importante, é a possibilidade de você errar sem ter nenhuma consequência negativa por conta disso. Se vocês vão, por exemplo, nossos amigos aqui da fisioterapia, se eles cometem um erro numa, por exemplo, fisioterapia respiratória, você pode ter um barotrauma. Se o Dr. Clóvis aqui faz uma cirurgia de urologia, dá um problema, pode ter uma infecção, uma retenção urinária, um problema sério. Então, o bom do treino, quando você está treinando, é que se você errou, você não vai ter consequências adversas. Então, isso é uma coisa muito importante numa situação de treinamento. E aí, do ponto de vista de treinamento de saúde, a gente vai dar uma olhadinha de como era isso daí. E o modelo do aprendiz, onde você via, fazia e ensinava uma pessoa. Veja bem, esse modelo é extremamente válido, é um modelo vencedor. Foram, assim, a gente, do ponto de vista na área de saúde, a gente cresceu sendo treinado dessa maneira e ainda hoje isso é válido. O problema é que, como a gente está vendo, a gente fala de uma pessoa. Então, quando a gente vai ver o que acontece hoje em dia na educação de saúde, houve uma mudança de paradigma muito grande. Antes, eram menos pessoas que eram educadas nessa área. Hoje, a gente discute a quantidade de faculdades que tem abertas, né, por exemplo, apenas no nosso estado, seja de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de fonoaudiologia. Então, isso faz com que você tenha uma quantidade enorme de pessoas que precisam de treinamento. Então, o modelo do 1 a 1 do aprendiz, ele é desafiador. Você não consegue botar isso em prática mais, né? Pelo menos não a nível de escala. E outras coisas mais, a gente tem a questão da segurança e da qualidade do paciente, que é algo que é muito cuidado, muito prezado aqui, por exemplo, por essa casa, é uma verdadeira obsessão a qualidade e a segurança do paciente. As restrições de horas de trabalho, quando a gente fala de residência médica, que não pode mais do que 60 horas, isso é um problema. Como é que você treina uma pessoa se tem tanta gente para treinar? Questões econômicas, diversas questões regulatórias, e também uma coisa importante, que é o desenvolvimento de subespecialidades. Por exemplo, eu como neurocirurgião, existem neurocirurgiões que só fazem coluna, outros que fazem vascular, outros que fazem neurocirurgia funcional. Como é que você treina essa quantidade de pessoas com um número menor de pacientes? Então, tudo isso é um desafio. Então, o modelo do aprendiz, ele passa por uma situação muito grande. É o que eu digo, ele é válido, mas é no 1 a 1. Quando a gente está falando de escala, a situação muda. Então, esse artigo, que foi publicado há cerca de 15 anos, é um artigo muito interessante, eu vou deixar aqueles para vocês, quem tiver o interesse, dá uma aprofundada nisso. Ele fala justamente na evolução do treinamento na saúde. E o grande desafio é esse, como é que você faz para treinar mais pessoas num espaço mais curto de tempo. Esse é um grande desafio. Então, como é que você bota o modelo, digamos, do aprendiz, né, do apprenticeship model, a nível de escala? E aí eu acredito que o que a gente vai ver aqui ao longo dessa tarde, ele tem um tremendo potencial para isso acontecer. Então, como é que a gente vê isso daí? A gente tem que aumentar a nossa eficiência. E quando a gente vê essa eficiência, hoje a gente vive no mundo da informação, mas, assim, informação por informação não quer dizer muita coisa. Então, a gente fala do modelo DIKW, né, uma coisa que a gente fala muito na questão de gestão, que você tem os dados, você tem progride para a informação, depois para o conhecimento, e, para o fim, a sabedoria. Então, o que a gente tem que fazer, principalmente no mundo onde a informação hoje está na ponta dos dedos da gente no celular, numa questão de segundos a gente tem a informação de tudo, né? Se você abre rede social, você termina se formando também na área de saúde, né? Porque você sai dando diagnóstico de tudo à torta e à direito, né? Então, mas isso daí, essas informações soltas, sem uma sequência de raciocínio, sem você botar uma coisa cognitiva, de fato a inteligência nisso daí, a gente não vai conseguir progredir. Então, a ideia, quando a gente se junta aqui para falar, desenvolve esse trabalho junto com o Sebastião, com todo o apoio do hospital, é justamente para a gente tentar chegar nessa sabedoria. O que a gente faz com dados e chegar na sabedoria? Basicamente, eu tenho uns ingredientes, como é que eu faço uma coisa que seja proveitosa para todo mundo?
Então, é nisso daí que começam a entrar os simuladores. Então, a gente começa a falar do treinamento baseado em simuladores. E quando a gente fala nisso daí, do treinamento baseado em simuladores, essas duas áreas elas estão muito na frente das demais, das áreas de atividade humana. Então, a gente fala do treinamento militar e também do treinamento da aviação, né? Hoje em dia, você tem que ter não sei quantas horas, por exemplo, piloto de avião, eu tenho um amigo que ele tem não sei quantas horas de treinamento em simulador antes de chegar para pilotar um avião. E qual é a vantagem disso? Se ele cometer um erro, não vai ter nenhuma consequência. Aquilo que a gente falou alguns slides atrás. Então, naturalmente, isso evoluiu para a área de saúde, porque, de certa forma, a gente brinca quando a gente está numa cirurgia, aquilo ali, de repente, é uma caixa preta, é uma cabine de um avião, né? Então, isso chegou na saúde, de fato, isso é uma realidade local. Nós temos aqui o nosso Centro de Simulação Realística, e a gente vê, quando a gente bota treinamento por simulação em saúde no PubMed, reparem ali no lado esquerdo o interesse no assunto, como dá um pico nos últimos anos, para ver a quantidade de pesquisa que tem se desenvolvido nesse assunto. Então, isso, de fato, é algo que está sendo acelerado grandemente de uns anos para cá. Isso terminou culminando no surgimento de sociedades dedicadas a esse tipo de situação, como, por exemplo, a Sociedade para Simulação em Saúde, e aqui os propósitos. Você pode usar um simulador para selecionar uma pessoa que vai trabalhar para você, para treinar, para certificar, para revalidar uma certificação, por exemplo, além, evidentemente, com simuladores, você trabalhar no desenvolvimento de pesquisa e também de inovação. Tá? Então, quais são as vantagens disso daí? A primeira é uma prática que você pode repetir e de maneira que não tem nenhuma consequência negativa se você cometer um erro. Coisa importante que faz parte do processo de simulação, porque o simulador é um instrumento, mas o processo de simulação envolvido, ele também é muito importante, porque você pode recriar múltiplos cenários. Por exemplo, você pode recriar um cenário de guerra, você está fazendo uma cirurgia sob grande estresse, e você tenta botar aquela situação real de um estressor naquela pessoa que está treinando. Então, isso aumenta o poder, a fidedignidade do teu treinamento com o simulador. O feedback ele pode ser imediato, que você pode interromper. Então, além de dar o feedback mais tardio, com suas vantagens e desvantagens, você tem a vantagem de dar um feedback imediato, que numa hora é fundamental. Por exemplo, se eu estou fazendo uma cirurgia e eu cometo um erro num treinamento, o professor pode parar e dizer, olha, se você fizer isso, vai ser uma situação muito catastrófica. Então, esse feedback imediato, ele é muito importante. Você pode estabelecer o que é o standard, ou seja, você vai pegar um expert, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e você vai dizer, o correto a fazer é isso daqui. Como se fosse um piloto de avião. É assim que se decola, é assim que se manobra, é assim que se pousa, né? É assim que se, por exemplo, se prepara um medicamento que requer mais cuidados. Então, tudo isso faz parte do treinamento simulador. E, evidentemente, se você pode criar standards, você consegue criar medidas objetivas. Então, tudo aquilo que você pode medir, você pode gerenciar. Você não gerencia aquilo que você não mede. E, evidentemente, você vê o que ele chama ali de trend analysis, que é a curva de aprendizagem. A gente vai mostrar isso daqui. E aqui mostrando que a gente já tem aqui nessa cidade também um simulador que não é de realidade virtual, mas um simulador real da empresa Prodelphos, que fica aqui em Olinda, né, que isso faz parte para você ver como isso é um assunto que nos é muito valioso, né? Então, quando a gente vai falar de simulação, né, o que é simulação? Então, eu gosto de trazer esses conceitos de a simulação, não estou falando do simulador. Ele é um conjunto de técnicas que permite recriar o mundo real, de modo que essa sua experiência ela possa ser amplificada. Então, se você consegue pegar uma situação real e jogar ele para o virtual, né, por isso que a gente gosta muito do Primal Mixed Reality, que é uma realidade mista, você tem a situação de você trazer o mundo real, mas sem as consequências negativas de um erro que você possa cometer no mundo real. E aí, o que se fala muito desse provérbio chinês, que eu também gosto muito, aquilo que eu ouço, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu relembro, e aquilo que eu faço, eu compreendo. Então, uma coisa é você estar sentado numa aula, ouvindo a parte teórica, outra coisa é você vendo uma pessoa fazer, outra coisa é você estar lá com a mão na massa. Mas você não pode botar a mão na massa de qualquer jeito no mundo real, porque ali está um paciente, que é o mundo de alguém.
Então, o simulador, ele ajuda a gente a preencher isso daí. Então, como eu falei, os simuladores, eles são instrumentos tecnológicos e esses são os tipos de simuladores que existem, que a gente está trabalhando para realmente desenvolver cada vez mais. E aqui é mostrando um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer uma tese de mestrado sobre um simulador. Isso daqui é um cérebro que foi criado para desenvolver um modelo de treinamento em cirurgia ventricular, e eu queria mostrar a curva de aprendizagem que, após 6 execuções, os treinandos, né, os alunos, eles tinham uma performance semelhante a uma pessoa que era expert. Então, mostrando uma curva de aprendizagem, então isso aqui, por exemplo, é uma medida objetiva. Outra coisa, para a gente ver, por exemplo, para a neurocirurgia, você disseca uma cabeça e você faz aqui a realidade virtual. Aqui você pega a cabeça e fica girando. Então, isso aqui ajuda a você ter um conhecimento, uma visão espacial tridimensional de um crânio, que para o neurocirurgião, por exemplo, é fundamental. As relações, a gente está falando de estruturas que se distanciam umas das outras de poucos milímetros. Então, entender bem isso daqui para a gente é fundamental. Então, aqui a gente vê um simulador de realidade virtual tendo um papel muito importante para a gente da neurocirurgia. E isso já entrou no centro cirúrgico. Tá? Em alguns centros no primeiro mundo, essa neurocirurgia com prática de realidade aumentada, basicamente, o que você faz enquanto você está operando, você consegue projetar o tumor na sua mão, muito embora ele não esteja na sua frente. Então, você mistura o real com o virtual, para quê? Aumento de segurança do paciente. Você consegue planejar os seus movimentos com antecedência. Você evita surpresas. Eu brinco que cirurgia, ela tem que ser uma coisa monótona. Emoção com cirurgia não vai, ela tem que ser aquela coisa sempre a mesma coisa ao mesmo tempo. Pegar um acesso venoso, fazer uma sessão de fisioterapia, trocar um tubo, um traqueóstomo, ele tem que ser uma coisa monótona, ou seja, previsível, para que a gente tenha uma segurança maior. E aí, isso aqui é uma coisa muito bacana. Você vai dizer, mas qual é a base, digamos, científica por conta disso? E eu gosto muito, esse slide é um pouco, assim, poluído, né, de informações, e a gente vai passar rapidamente por eles, mas para entender qual é a neurociência, como falei, por trás do aprendizado motor. Então, se você vê aqui do lado esquerdo, você vê ali o loop motor e os loops não motores. Então, tem uma série de estruturas, são os núcleos da base. Aqui, quando a gente tinha aula de neuroanatomia, aquela aula desesperadora que se falava de putamen, de globo pálido, excitatória, inibitória, né, que é uma loucura. Você quer matar o professor, desistir do curso com 5 minutos de aula. Mas só uma visão rápida disso daqui. O que eu quero mostrar de que tem de semelhante nessa do lado esquerdo? Você tem um loop motor, que é aquilo que me controla aqui. Eu sei fletir meu braço, eu sei estender, eu dou um passo para trás, para o lado. Isso é a parte motora, que é o que você usa na cirurgia, é o macaco treinado. Sendo que, além da parte motora, você tem 2 loopings que também se confundem do ponto de vista estrutural, que são os loops que a gente chama do looping pré-frontal e o loop límbico. O loop pré-frontal, que tem uma predileção grande pelo córtex frontal, é aquele que ajuda você a tomada de decisão. Ou seja, você está aqui sentado, não vai acontecer, mas começa a ter um alarme de incêndio. Você tem que tomar a atitude de levantar e saber que vai ter que correr por aquela porta. Isso, ou seja, o processo de tomada de decisão. E nós estamos tomando decisões o tempo todo enquanto nós estamos trabalhando. Principalmente quando acontece uma situação não esperada ou uma complicação, então você tem que ter uma capacidade de tomada de decisão importante. E essa tomada de decisão, ela não é menos importante do que o controle emocional que você tem através do lobo límbico. Se você se desespera, é aquilo que acontece na prova, quando a gente mais novinha na faculdade, deu um branco. Está entendendo? O que é o branco? Digamos que o lobo límbico apagou. Aí você fica tremendo, tá entendendo? Você esquece. Então, a parte motora do trabalho da gente, que é igual ao do macaco, por assim dizer, tem uma parte de tomada de decisão e tem uma tomada de controle de comportamento. E isso está tudo intrincado. Essa divisão que a gente faz, ela é muito mais do ponto de vista didático do que prático. Na prática, isso está tudo misturado. E aí é quando a gente vem aqui para o lado direito, mostrando justamente qual é o processo. Quando você aprende muito rápido, que é no início, por exemplo, você não sabe de nada, então qualquer coisa que você aprende, você já dá um salto de conhecimento.
até que você pega num platô, o aprendizado ele é mais lento até que você chega numa parte de retenção. Então, tem tudo isso, se você comparar o lado esquerdo com o lado direito, isso é todo um processo cumulativo que a gente fica brincando, um jargão neurológico que a gente usa, que é que a gente fala de que o movimento ele foi medularizado, ou seja, antes você usou muito esforço cognitivo para realizar uma coisa e tem horas que você nem pensa mais o que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui tem um pessoal mais novo, mas quando eu aprendi a dirigir, a gente tinha um câmbio manual, que a gente tinha que pisar na embreagem, mudar de marcha. Aquilo ali no início, se você não estivesse prestando atenção, a gente não conseguia passar uma marcha. E depois de um tempo, você não fica mais pensando. A maioria das coisas que a gente faz, a gente não pensa. Por exemplo, abotoar uma camisa, a gente olha só para ver onde está, mas você não está pensando nisso. Então, isso é um processo. Amarrar um laço de um sapato, isso é um processo que a gente vive todo dia, tá? E aí é onde a gente cai nisso daqui que eu gosto demais, que é a diferença de proficiência e de expertise. Qual é a grande diferença? A resposta está justamente aqui no que ele chama nos recursos de atenção. Uma pessoa que tem proficiência, ela é capaz de executar uma determinada tarefa com um grau de perfeição, vamos assim dizer, comparável ao de um expert. Então, você vai dizer, então o que um expert tem de mais a mais do que um proficiente? Ele usa menos recursos de atenção para executar isso daí. Exemplo muito simples, você pega um residente do primeiro ano da cirurgia geral, pedir para ele fazer uma apendicectomia, ele provavelmente vai fazê-lo direitinho. Mas se você botar alguém perturbando, gritando do lado dele, ele desconcentra, porque ele vai ter que tirar a atenção daquilo que está fazendo para dar atenção para uma coisa diversa que está no ambiente. O que acontece com a performance cirúrgica dele? Cai. Ele não consegue fazer a cirurgia e ensinar ninguém. Qual é a diferença do expert? O expert está lá operando, tem um aluno do lado e diz, professor, o que o senhor está fazendo? Então, naquele momento real, ele está dizendo, olha, aqui eu estou cortando, estou fazendo isso, porque eu tenho que ter cuidado, e a performance cirúrgica ela se mantém. Porque o nível de atenção que é requerida para esse tipo de coisa, ela já foi tão automatizada, lembra a retenção, então isso tem tudo a ver com o processo de aprendizagem motor. Tá? Então, a gente está acabando, acho que está dando certinho no tempo. Como é que a gente treina um profissional da área de saúde? Aquilo que o Dr. Cushing falou, qual é o papel do simulador e da simulação no treinamento em saúde? Primeira coisa, ajudar você a construir e aprimorar suas habilidades motoras. É lógico, você vai dar um ponto, aprender a dar ponto. É melhor você pegar um pano, um tecido de pano da avó e aprender a dar ponto do que um paciente que está gritando, uma criança com dor, assustada, é muito melhor. Então, o simulador ele ajuda você a construir e fortalecer, aprimorar essa base motora. Ele vai ajudar você a melhorar também o seu processo de tomada de decisão, que é tão importante quanto uma parte motora muito bem feita. E, além disso, vai ajudar você a manter-se focado e ter o controle das suas emoções. Então, às vezes, eu estava dando aula na faculdade, na aula de anatomia, o pessoal reclamava, mas professor, eu estou muito nervoso. Eu digo, que bom que você está nervoso. Você está aqui justamente para controlar os seus nervos. E aí a gente fala de uma coisa muito prática na nossa vida de profissional de saúde. Eu digo, se chegar um parente seu com uma hemorragia na cabeça e eu ver que é um aneurisma profundo e vou ter lá que operar, você vai querer saber se eu vou estar nervoso ou não para tratar do seu pai? Entende? Então, controlar as emoções, principalmente na área da gente, é fundamental. Nenhum profissional de saúde funciona com a cabeça, com o juízo desarrumado, porque ele está estressado. E a gente lida com isso, ou pode lidar com isso, diariamente. Então, o treinamento de simuladores, que isso inclusive pode ser medido. Você pode criar um exercício de simulação e você vê uma performance e você mede a frequência cardíaca. Você bota um distrator, por exemplo, uma coisa que vai distrair a pessoa. O que você observa? A frequência cardíaca tende a aumentar, a performance tende a cair. Isso daí significa que as suas emoções ainda precisam ser melhor treinadas, por assim dizer. E tudo isso, eu acho que a tecnologia ela tem um papel muito importante, é que ela vai fazer com que esse tipo de treinamento, desse tripé,
ele seja de maneira muito acelerada, ele possa ser de maneira muito acelerada e de maneira segura, com o uso de simuladores em ambientes de simulação, né? Então, falando de tecnologia, que a gente fala muito tecnologia, de inteligência artificial, né, que para mim é um termo horrível. Inteligência é outra coisa, o que você está botando é um algoritmo pré-determinado para uma máquina definir o que é o certo ou o que é errado. Mas, basicamente, encerrar isso daqui, que a inteligência, que no final é uma das coisas que a gente procura desenvolver com a educação, nada mais é do que uma força, uma potência que você tem de conhecer a verdade através de qualquer meio, seja um meio cognitivo, não cognitivo, com escrita, com linguagem, com atividade física, seja lá o que for. E para que isso se constitua, você tem que ter a vontade, por iniciativa de vontade. Então, essa parte da vontade com a aptidão cognitiva, isso é uma coisa que eu acho que a tecnologia faz com que nos tornemos mais inteligentes por conta disso daí. Então, eu queria agradecer mais uma vez para vocês e, se vocês não sabem quem é Elizabeth Arden, eu sugiro que vocês busquem. Essa mulher é uma coisa extraordinária, deixo aí para vocês pesquisarem no Google, e ela fala uma coisa que eu gosto muito, que é que a repetição faz a reputação, e a reputação é que traz os seus clientes, no nosso caso, os pacientes, e assim por vai. Queria agradecer mais uma vez a doutora Maria Sebastião por isso, ao doutor Noblar, né, que começou isso, todo o doutor Noel, aqui, doutor Casé, toda a instituição, e vamos dar seguimento ao que a gente se propôs aqui à tarde. Espero que vocês gostem, e vamos participar, vamos debater também. Tá bom? Obrigado.